Olá, eu sou o Bill, sou músico luthier. Esse projeto é o Compartilhando a Luteria, Dicas e Princípios Básicos. Esse é o terceiro e último vídeo de uma série de 3. E como dito nos outros vídeos, a intenção aqui é auxiliar as pessoas interessadas pelo universo dos instrumentos de cordas, sejam elas músicos iniciantes, profissionais, estudantes ou amadores, a terem mais informações sobre a estrutura, cuidados e manutenções básicas dos seus instrumentos e possibilitar uma melhor comunicação entre esse público e o luthier no momento de solicitar uma regulagem, um ajuste ou uma restauração. Neste vídeo vou falar um pouco sobre os instrumentos construídos por fábricas e os instrumentos construídos por luthiers e os ônus e bônus de cada um deles. Quando se aborda esse tema, a pergunta mais feita é qual é o melhor. Mas considerando que ambos têm ônus e bônus, as perguntas deveriam ser melhor para quem e para quê. É evidente que as diferenças existem entre a construção de um instrumento pela indústria e por um luthier. Mas como em tudo, existem os bons fabricantes e os ruins, tanto na indústria como na luthieria. No entanto, aqui considero o melhor dos mundos. Vou discorrer aqui por vários pontos, sem necessariamente uma ordem de importância, mas começo por dois que considero sim os mais importantes e estão diretamente relacionados, que são o modelo do processo de produção e os tipos de materiais. Um instrumento feito por um luthier é produzido de modo artesanal e personalizado. É um mesmo profissional atuando de ponta a ponta do processo e com toda a atenção voltada especificamente para aquele projeto. Já na indústria, o processo é linha de produção. São diversos profissionais e máquinas divididos em setores, produzindo partes diferentes de um mesmo instrumento, o que gera uma padronização. O tipo de material utilizado na construção de um instrumento é determinante para a qualidade estrutural e sonora. E a seleção criteriosa da madeira é parte fundamental do trabalho de um luthier, bem como a seleção de outros materiais, como as colas, acabamentos, tarraxas, trastes e afins. Pois o objetivo desse profissional é sempre atingir a excelência na personalização sonora, ergonômica e estética de um instrumento de acordo com o que pede o cliente. Numa fábrica, por sua vez, não deixa de existir a busca por qualidade e nem uma seleção criteriosa de materiais. Contudo, por vislumbrar produção em escala e em série, não há a possibilidade da mesma profundidade e atenção minuciosa a processos e detalhes. Padrão e personalização são palavras muito frequentes na discussão desse tema, pois personalização está presente em quase todos os aspectos onde atua um luthier, seja no desenvolvimento do projeto com o cliente ou no atendimento direto, caso necessite de algum reparo ou ajuste após o instrumento pronto, seja no processo de seu trabalho para buscar os resultados nas nuances peculiares a cada projeto. Já na indústria, padrão é uma necessidade. Sem esse traço não se obtém fluxo nem volume de produtividade. Isso se dá na seleção de materiais, na inspeção de qualidade, nos resultados sonoros e estéticos e provavelmente no atendimento. Falando ainda em materiais,
Os instrumentos são construídos com diversos tipos de madeiras, com finalidades diferentes. Os violões mais ainda, por dependerem de sua estrutura acústica. Por exemplo, nos tampos, abeto alemão ou cedro canadense, que são madeiras flexíveis e leves. Numa caixa de ressonância, o tampo funciona como a pele de um tambor. No fundo e nas laterais, o jacarandá baiano, o famoso rosewood, que são madeiras mais densas. No braço, comumente se utiliza o mogno, que é uma madeira de peso e média densidade. Na escala e no cavalete é muito utilizado o ébano, que é uma madeira bem rígida. Na escala há muito atrito com as cordas e os dedos. No cavalete é onde se prendem as cordas e onde se suporta a tensão. Predominantemente, os luthiers utilizam madeiras maciças para suas construções, pois é fato que proporcionam uma sonoridade superior. No entanto, a madeira é um material de certa forma ingrato, pois é muito sensível à exposição às mudanças de temperatura e umidade, tornando assim esses instrumentos relativamente mais frágeis. Já os grandes fabricantes utilizam em sua maioria madeiras laminadas, que são lâminas de madeiras coladas com seus veios cruzados, gerando assim uma resistência mecânica mais forte e um custo mais acessível. No entanto, perdem qualidade sonora. Com isso, não estou dizendo que esses fabricantes não tenham instrumentos de qualidade e nem que não utilizem madeiras nobres em seus tampos ou mesmo no instrumento todo, mas ainda assim ficam aquém devido ao seu processo de produção. Como podemos observar, ambos os processos têm seus ônus e bônus. Um instrumento feito por luthier, com materiais de altíssima qualidade, madeiras nobres, maciças, criteriosamente selecionadas, manipuladas artesanalmente, extremamente personalizadas, sonoramente superiores, consequentemente, será um instrumento mais caro. E como dito anteriormente, relativamente mais frágil. Um instrumento de fábrica feito em série, padronizado, com material mais barato, não necessariamente será um instrumento ruim. Os instrumentos laminados, como dito anteriormente, são mais resistentes e, dependendo da situação, torna-se um bom custo-benefício. Com isso, eu volto a um ponto abordado no início desse vídeo. Quando se trata de um instrumento de fábrica ou de luthier, ao invés da pergunta ser qual é o melhor, as perguntas deveriam ser melhor para quê e melhor para quem? Qual será a real aplicação desse instrumento? Qual será a real exigência e resposta a esse instrumento? Qual será a exposição desse instrumento no dia a dia? Se você for um músico que prima pela qualidade sonora, conforto, excelência em tocabilidade, for um concertista, um músico de alta performance, utilizará esse instrumento em gravações com níveis exigentes, em que esses atributos realmente façam a diferença, que tenha disponibilidade para cuidar adequadamente e tenha condições de investir no instrumento de luthier, é realmente válido e necessário. Mas é importante também refletir se uma rotina de estúdios movimentados, ar-condicionado, palcos, estrada, manuseio por diversas pessoas, se você é um estudante, um amador, enfim, se o tipo de exposição que necessita é realmente adequado a essa categoria de instrumento, ou se não seria o caso para um bom instrumento de fábrica, com atributos um pouco inferiores, mas com uma resistência maior e um custo mais acessível, e claro, muito bem regulado por um luthier. É isso, eu fico por aqui e bons sons!